Olá, pessoal. Aqui é o professor PH Moreira. Hoje eu vou começar com vocês algumas dicas de direito penal, mas eu vou dar ênfase à legislação extravagante. Não vou fazer um comentário sobre o direito penal em si, o Código Penal. Vou pegar alguma lei, como a de hoje, que é sobre os crimes hediondos, e vou abordar algum ponto específico dessa lei. Espero ajudar vocês aí com algumas dicas para vocês aí divulgarem o trabalho. Vou começar uma apresentação aqui, que eu fiz alguns slides de PowerPoint para vocês ficarem acompanhando comigo. E aí a gente inicia a nossa dica de hoje. Pessoal, vamos começar então. Primeiro eu quero me apresentar, né? Eu sou o professor Paulo Henrique Moreira, conhecido como professor PH Moreira. E aí, quem quiser me seguir aí, eu dou umas dicas no Instagram, @profphmoreira, e aqui também no YouTube, que vocês irão, com certeza, aí, né? Espero que sim, curtir essa dica e compartilhar com os colegas de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre os crimes hediondos, e se a gente fosse pegar uma aula para falar tudo sobre crimes hediondos, nós gastaríamos entre 2 a 3 horas para poder falar dessa aula. E aí vocês ficariam entediados e não atingiríamos o objetivo, que é dar alguma dica específica. Hoje, nós vamos falar sobre as alterações da Lei 13.964, que é conhecida como pacote anticrime. Então, a gente vai pegar as alterações realizadas no pacote anticrime dentro da lei dos crimes hediondos, porque o pacote dessa lei 13.964, ela alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal e uma série de leis, inclusive a LEP. E aqui não vamos falar só sobre os crimes hediondos e a alteração promovida por ela. Então, é importante destacar que a definição do que é crime hediondo, ela vem por uma alteração dentro da legislação infraconstitucional. Então, é o legislador infraconstitucional que vai dizer o que é e definir a conduta do que é hediondo. Entretanto, não podemos esquecer, eu já vi isso cair em prova, de que a Constituição, ela estabelece os mandados constitucionais de criminalização. Lá no artigo 5º, inciso 43, até repetido aí, diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, a lei manda o legislador infraconstitucional realizar e criar uma lei para definir o que é crime hediondo, porque o crime hediondo são aqueles que causam maior impacto, né? Então, são aqueles crimes que a sociedade não aceita e que devem ser punidos com maior rigor. Por isso, essa lei, por ser infraconstitucional, ela é mais fácil de alteração do que uma emenda constitucional, por exemplo, por isso que ela sofre tantas alterações. Tanto é que o nosso ponto de hoje, que é falar sobre a Lei 13.964, ela é uma lei alterada recentemente. E a alteração dos crimes hediondos ocorreu, inclusive, em 2018. Então, ela sempre está alterando frequentemente. Ao estudar essa lei de hoje, o meu livro já está desatualizado. E eu comprei o livro em 2019. Então, para vocês verem o tanto que ela está alterando, e isso torna o trabalho de quem estuda, né, para OAB ou para concurso público difícil. Por isso que a gente tem que ficar sempre atualizado. O Brasil, alguns doutrinadores criticam a lei dos crimes hediondos, dizendo que ela seria uma lei que estabelece o direito penal do inimigo. Ela estabelece um rigor maior para o agente. É uma crítica que a doutrina faz e eu trouxe para vocês tomarem conhecimento. Existem 2 sistemas, na verdade 3, sistemas de adoção da interpretação dos crimes hediondos. Existe o legal, o judicial e o misto.
E o Brasil adotou o sistema legal. O que significa? Que cabe ao legislador enumerar um rol taxativo dos crimes considerados hediondos. O sistema judicial, ele diz que o juiz dará a interpretação do que é a hediondez. E o Brasil não adotou esse sistema. Todos eles têm os seus defeitos. Por exemplo, o sistema judicial faria um poder aumentado ao juiz. Então, a depender dos valores desse juiz, que ele definiria o que é hediondo ou não. Então, o Brasil adotou o sistema legal, haja erro ou não, é o sistema que nós adotamos. Também já vi isso aí cair em prova. Lá no artigo 1º, eu quero destacar para vocês da Lei 8.072, que é um rol taxativo, né? O Brasil adotou o sistema legal. E o que o artigo 1º traz? São considerados hediondos os seguintes crimes, e aí tem continuidade. O que eu quero destacar? Consumados ou tentados. Então, esses crimes que a Lei 13.964 trouxe, eles podem ser crimes consumados, como o roubo, que eu vou falar agora, e também pode ser tentado, tá? Então, se a pessoa fizer uma tentativa de qualquer um daqueles crimes, ela vai responder por tentativa de crime hediondo, ok? Então, o nosso foco é no pacote anticrime. Vamos para o primeiro aí, que é o inciso 2º do artigo 1º, que fala sobre o roubo, né? Lá no inciso 2º, a linha A, nós temos uma alteração que é considerada agora como crime hediondo, que é o roubo quando circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. E aí nós temos que fazer uma diferenciação dentro da definição da conduta típica sobre circunstanciado o crime de roubo, grave ameaça, né, ou de violência, e aí ele tem que ser circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Então, cuidado para não confundir com a extorsão. A linha B vem o crime de roubo também, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Então, houve uma alteração recente, né, que era sobre a arma de fogo, lá no Código Penal, que é crime qualificado, uma qualificadora do roubo, mas aqui ele é considerado hediondo quando for roubo e circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Está lá no 157, parágrafo 2º, A, inciso 1º. Ou pelo emprego de arma de fogo, né, de uso, aí olha só, de uso proibido ou restrito, que é o 157, parágrafo 2º, B, e a definição do que é arma de fogo de uso proibido ou restrito, nós vamos encontrar na Lei 10.826, eu quero ver se eu dou algumas dicas sobre essa lei aqui, e aí é o Estatuto do Desarmamento, né? Então, prestem atenção sobre isso aí, porque ela vai ser o Estatuto do Desarmamento que vai dizer quais são as armas de uso proibido ou de uso restrito. E, finalmente, na linha C, que é o roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Ok? Então, lesão leve não é considerado hediondo. Então, cuidado, porque na hora da prova, eles vão e fazem esse jogo de palavras aí para vocês confundirem. E aí, como eu disse, né, a lei dos crimes hediondos, ela não diz somente lesão corporal grave ou morte, ela remete ao artigo 157 e os parágrafos, que é uma característica que ela diz, que ela faz. Ela, quando vai falar do genocídio, ela remete à lei de genocídio. Quando ela vai falar de alguma lei específica, ela faz uma remissão. Ela não define qual que é o crime. E aí ela torna mais fechado ainda essa conduta, porque ela já tipifica qual que é o crime. Suponhamos, não é todo homicídio, né? É o homicídio do 121 do Código Penal. Não é qualquer tipo de homicídio, porque a Lei de Segurança Pública, por exemplo, traz um tipo de homicídio. E aí tem outras leis no ordenamento jurídico brasileiro que definem a conduta de homicídio. E ela faz
o homicídio dentro do 121. Então, tomem cuidado com isso. Também, continuando aí no artigo 1º, trouxe uma alteração no inciso 3º do artigo 1º, que é a extorsão, que eu comentei anteriormente, qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que tem uma ocorrência de lesão corporal ou morte. Por isso que lá no roubo eu fiz essa observação. E aí a extorsão ela tem que ser qualificada e tem que ocorrer a lesão corporal ou morte. Lá no inciso 9º, também teve uma alteração, nós estamos falando ainda do artigo 1º, que é em relação no inciso 9º, que é furto qualificado pelo emprego. Olha só, aqui não é roubo, aqui é furto, que tem uma qualificadora que é pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Onde está isso? Lá no 155, parágrafo 4º, 155, parágrafo 4º-A. E também no parágrafo único, consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. Aí ele traz também algumas inovações, que é o crime de genocídio, previsto na lei 2.889, isso aí o pacote anticrime trouxe especificamente. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto na lei 10.826. Então, aqui é importante vocês fazerem a remissão disso. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, também lá na 10.826, tem no artigo 17 lá. E o crime de tráfico internacional de arma de fogo, também na 10.826. E, por fim, o inciso 5º, que fala do crime de organização criminosa quando direcionado à prática de homicídio, de crime hediondo ou equiparado. Então, gente, aí você pensa assim, é qualquer organização criminosa? Não. Ela existe uma especialidade que é quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Também teve uma alteração do parágrafo 2º, mas ele foi revogado, que trata da progressão de regime, né? Aí aquele parágrafo 2º, que vinha lá 2/3, 2/5 e 3/5, ele teve uma alteração, mas aí ele já não trouxe expressamente no artigo 2º, parágrafo 2º. Ele faz a revogação desse parágrafo 2º, mas a alteração já é relacionada direta na lei 7.210, que é a lei de execução penal. Mas, para não ficar muito grande o vídeo, eu vou fazer só essas observações, e aí quem quiser tomar conhecimento das alterações, fazer a remissão à LEP. Eu quero ver também se eu falo alguma coisa sobre a LEP aqui nessas dicas para vocês. Então, o objetivo é esse mesmo, é ser bem específico e direto, com as dicas aí diretamente ao ponto, para que vocês possam aí acompanhar essas dicas. Dê uma curtida no vídeo aí e compartilhem se vocês acharam bacana essas dicas, tá? Lembrando que o objetivo é falar das alterações promovidas pelo pacote anticrime, né? Porque falar de crimes hediondos aqui, a gente vai falar o dia inteiro. Um abração para vocês, curtam o vídeo aí, até a próxima, um abração para vocês.